libertação, avivamento do coração, entendendo que tudo isso é possível se nós desejarmos de todo o nosso coração. O Senhor Deus, Ele sonda nosso coração e Ele sabe se realmente nós queremos, estar na presença dEle, buscar a presença dEle. Então, que você possa ser próspero no teu caminho, na tua busca, em nome de Cristo Jesus. Feche teus olhos, abre teu coração, Pai. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, amado Senhor e Salvador, nos colocamos nessa noite diante de Ti, o nosso coração quebrantado, humilhando o nosso coração perante a Tua face, Senhor, nos arrependendo, Pai, por aquilo que fizemos e por aquilo que deixamos de fazer, mas estamos aqui para buscar a Tua face, para orarmos, Senhor, para entregarmos o nosso coração perante a Tua presença e que o Senhor possa visitar cada irmão, cada irmã nessa noite, que o Senhor possa encher os corações do Espírito Santo, que cada um de nós sejamos tocados nessa noite de uma forma tremenda e maravilhosa. Pai, nós Te louvamos e glorificamos. Em nome de Cristo Jesus, diga amém, diga glória a Deus. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Vamos ouvir uma palavra importantíssima nessa noite, mas que ela necessariamente vai depender da nossa boa vontade para ouvir. O Senhor Jesus, na parábola do semeador, Ele disse que a palavra é lançada em qualquer tipo de coração. Deus não faz acepção de pessoas. Ele permite que todos ouçam a mesma palavra. Agora, o efeito da palavra vai depender do coração. Ele diz que uma parte da palavra caiu em corações endurecidos, outra caiu em corações com espinhos, outros com pedras, e a palavra não surtiu efeito. Mas uma parte daquela palavra caiu em um bom coração, num coração aberto, receptivo, e ela gerou, e ela multiplicou, e ela trouxe bênção e alegria para aquele coração. Então, amados, está na nossa disposição. O que é que nós queremos nessa noite? Queremos ser tocados, queremos ser abençoados, queremos ser avivados, queremos ser curados na nossa alma, no nosso coração. A palavra de Deus tem poder para isso. Amém, amado? Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós leremos alguns versículos e depois estaremos meditando. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 43 a seguir. 1 Coríntios 15, 43 a seguir. 42 a seguir. Diz assim o texto: assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor.
Semeia-se o corpo natural, ressuscitará como espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não veio primeiro o espiritual, senão o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amado? Glória a Deus pela sua vida, e vamos viajar nessa palavra, entender o que é propósito de Deus, entender o nosso destino eterno. Paulo está finalizando uma discussão que vem desde os versículos, capítulos anteriores, quando ele está falando sobre a ressurreição. Havia naquele tempo muitas pessoas que não criam que um ser humano poderia ressuscitar. Que a ressurreição, ela não poderia existir. Isso significa que uma pessoa morrendo terminou toda a sua existência e não há mais nada a se esperar além disso. Quando a gente começa a pensar sobre isso, amado, é uma coisa que mexe com os nossos sentimentos. Se a vida é só isso, então nem precisaria existir. Se a vida de um ser humano é nascer, crescer, envelhecer e morrer, viver aí 60, 70, 80 anos e acabar, seria um favor se nem existisse. Não há uma razão, não há um propósito para isso. O apóstolo Paulo percebeu que milhões, milhares de pessoas pensavam assim. E hoje não é diferente.
Quantas pessoas pensam assim? Morreu, acabou. Então isso não gera esperança no nosso coração, nem motivação alguma. Se não há ressurreição, se de fato a vida consiste apenas numa existência passageira, por que é que nós estamos aqui? Por que nos separamos do pecado? Qual a razão para estar orando, buscando a Deus, lendo a palavra? Nenhuma. Se de fato não há uma ressurreição. Então essa era uma discussão que se arrastava, e aqui Paulo está trazendo a conclusão daquilo que ele está falando. Então, para a gente entender e isso gerar alegria no nosso coração, se a palavra de Deus não conseguir gerar alegria no nosso coração, significa que o nosso coração está apinhado, ou tem pedregulhos, ou é uma terra seca. Se a palavra de Deus não nos transforma, se ela não causa nenhum efeito em nós precisamos rever nossos conceitos e examinar o nosso coração. Que tipo de coração eu tenho nesse exato momento? Eu tenho fome e sede de Deus. Eu quero me alimentar da sua palavra. Eu estou aqui porque eu creio em Deus de todo o meu coração. Eu realmente creio que há um propósito em curso e há um destino eterno para ser alcançado. Irmãos, eu creio realmente nisso. Se eu não creio, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Se eu não creio, Paulo diz aqui, eu sou o mais miserável de todos os homens. Nesse exato momento, se a minha expectativa em Cristo é só por causa dessa vida passageira, então Paulo declara, sou o mais miserável de todos os homens. Não há uma razão existencial. Eu não compreendi nada. Então, na sua argumentação, ele quer trazer aos nossos corações aquilo que é o propósito de Deus. O que é que Deus está construindo, amado? O que é que o Deus eterno está fazendo? Aonde nós entramos nessa história? É isso que Paulo está argumentando aqui. Abra o teu coração, querido. Deixa o Espírito Santo falar aí dentro do teu coração. Clame, clame, clame no teu coração. Diga, Senhor, fale comigo. Eu preciso entender o teu propósito, para que a minha vida não se perca, para que haja uma razão para a minha existência, que eu possa compreender plenamente a tua vontade. Então veja, o apóstolo começa, ou está terminando as suas argumentações, falando exatamente sobre a ressurreição e as consequências dela. Então ele diz aqui, você semeia um corpo mortal e você vai receber um corpo espiritual. Você semeia um corpo
em vergonha, em miséria, você vai receber um corpo em glória. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, querido? Que dentro do propósito de Deus, na criação da humanidade, há um desejo de Deus de comunicar para dentro de nós, seres fracos e mortais, a sua imortalidade, a sua eternidade, a sua vida eterna. Presta atenção nisso. Se a gente estivesse falando aqui que o propósito de Deus é nos abençoar financeiramente, talvez estivéssemos mais motivados. Mas não é de lixo que nós estamos falando. Nós estamos falando de vida eterna. Estamos falando de coisas grandiosas demais até para a nossa compreensão. Os maiores homens de Deus, eles passaram por esse mundo e eles não tiveram nada. Mas não tendo nada, eles conseguiram tudo. Eles foram ricos para com Deus. Então, se nós estamos aí trabalhando, buscando em Deus bênçãos materiais, como se isso fosse o propósito final da nossa vida, então nós não entendemos absolutamente nada do que é o propósito de Deus. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é dono de tudo. Mas não é isso que Ele quer nos dar. Ele quer nos comunicar aquilo que Ele é, na sua essência, na sua vida espiritual. É infinitamente maior, mais grandioso aquilo que Ele quer comunicar conosco. Vivemos aí, amados, sofrendo por causa de coisas, por ter ou não ter coisas. Não, amado. Lute por aquilo que vale a pena. Lute pelas coisas espirituais. Lute por aquilo que é eterno. É esse o propósito. E como é que Deus vai comunicar a sua vida em nós? Como é que é possível, querido? O próprio Deus, o Ser Eterno, comunicar a sua vida dentro da nossa vida, nos transformar na sua imagem, na sua semelhança, comunicar dentro de nós coisas eternas, coisas poderosíssimas. Ou nós compreendemos isso, amado? Ou estamos fadados ao fracasso? Passamos por essa vida, terminamos essa vida e vamos descobrir que nós não temos nada, e não chegamos em lugar nenhum. Se o Espírito Santo revelar no teu coração o que é que está sendo ministrado nessa noite, então você vai entender a grandeza, a glória daquilo que é o propósito de Deus. Veja, Paulo declara que existem duas classes de seres, duas classes distintas de seres.
o homem natural, o homem espiritual. Quando falamos homem, estamos falando humanidade. Engloba o homem e a mulher. Então existem duas classes de pessoas. As pessoas naturais, as pessoas espirituais. O que determina a naturalidade e a espiritualidade é de onde essa pessoa foi gerada. É a geração que vai determinar que tipo de pessoa que nós somos. Lá em João, capítulo 4, ali, quando Jesus está falando com Nicodemos, ou com a mulher samaritana, nos dois textos ele está trabalhando de homem espiritual, de transformação espiritual. E ele diz assim: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o que vai determinar quem eu sou é de onde eu nasci. Amém, amor? O que vai determinar o meu destino eterno é de onde eu fui gerado. E lembre-se, só existem duas classes de pessoas: os naturais e os espirituais. E existem duas paternidades aqui, que são geradores, tanto do homem natural como do espiritual. Adão é o pai da humanidade natural. Cristo é o pai da humanidade espiritual. Então veja, em Adão, toda a humanidade é gerada. Porém, em Adão, toda a humanidade peca. O problema de Adão e Eva é que quando eles se rebelam contra Deus, quando eles pecam contra Deus, eles permitem que o pecado e a morte entre dentro deles. Então, tudo aquilo que proceder, tudo aquilo que for gerado de Adão e Eva, já nasce para morrer. E isso é inquestionável e é imutável se não houver uma ação divina. Então veja bem, toda a geração de Adão e Eva já nascem com a morte dentro deles e o pecado e morte dentro deles. E assim que ele assume uma certa idade, uma certa consciência, isso vai ficar muito claro. O pecado, você não precisa ensinar alguém a pecar. Você já viu algum curso para aprender a pecar em algum lugar?
escola para pecadores, né? Não existe em lugar nenhum. Quando seus filhos começaram a crescer, você ensinou eles a pecar? Alguém ensinou o pai? Ó, vem cá, filho, vamos sentar aqui, vamos conversar sério aqui, eu vou te ensinar a pecar. Aliás, há sempre a possibilidade contrária dos pais, o pai, a mãe, ensinarem coisas boas para os filhos. Mas você não ensinou, ele aprendeu sozinho porque estava dentro dele. O seu corpo vai manifestar isso. O corpo do homem natural, ele é recheado de sensações e vibrações pecaminosas. Então isso vai aflorar mais cedo ou mais tarde. Infelizmente está mais cedo do que tarde. Isso vai aflorar, vai se manifestar. Então ninguém aprende a pecar. Aí você percebe uma outra coisa importante naquela pessoa. Nasceu, cresceu, envelheceu e morreu. Dá uma lida na Bíblia assim. E viveu Matusalém 996 anos. E morreu. E viveu fulano 600 anos e morreu. E viveu ciclano 100 e tantos anos e morreu. E morreu, e morreu, e morreu. Morreu. E a gente vai caminhando nesse mesmo caminho. Então veja. Em Adão todos morrem. Mas Deus, Ele não quer que seja assim. Ele tem um outro plano para nós. Ele tem um outro propósito, ele tem algo infinito. A questão é, eu quero sim ou não? Eu desejo. Eu estou afim. Eu quero entender isso. Eu quero buscar isso. Eu quero me entregar, corpo, alma e espírito por isso. Ou não. Ou eu não quero. Ou não me interessa. Ou eu vou viver minha vida mesquinha, pequena, morrer e descobrir que em Adão as pessoas só não morrem aqui. Elas se perpetuam numa morte eterna depois dessa vida. E é uma morte eterna consciente, esse é o problema. Porque, biblicamente, a morte é a ausência de Deus. Então, quando alguém não tem Deus, ela já está morta, naturalmente, porque em Adão todos estão mortos. Aí ela vai descobrir que depois de morrer aqui, ela ainda se perpetua numa morte eterna, num abandono eterno, numa ausência eterna de Deus. Para sempre. Cristo fala muito sobre isso. Você sabia que estatisticamente Jesus fala mais do inferno do que do céu? Sabia disso?
Estatisticamente, ele fala mais do inferno do que do céu. E quando ele fala, ele diz assim: é um lugar onde a dor nunca cessa, onde um bicho que te consome nunca morre. Ele diz: haverá choro e ranger de dentes eternamente. Quem já chorou? Um choro tão desesperado que você chegou a ranger os dentes assim, amado. Tanto desespero. Aquela sensação de impotência diante de uma situação terrível, então você chora, um choro tão amargo que você chega a ranger os dentes de agonia. Alguém já passou isso? Não é sempre que a gente tem um choro desse. É um choro de uma dor irreparável, de uma perda terrível. Agora você imagina isso eternamente. Veja, nós não estamos falando isso para causar espanto em ninguém, ou você ser comovido por isso. Longe de nós. Apenas estamos trazendo a realidade dos fatos. Então, o destino de Adão, o primeiro homem da terra, uma vida passageira, efêmera, sem significado algum, morte e depois morte eterna, o qual a Bíblia chama de a segunda morte. Você já imaginou isso? Morrer 2 vezes. Morte eterna, separação eterna, dor eterna, tristeza eterna, perda eterna. Essa é a herança de Adão e Eva para nós. Essa é a herança. E eu preciso entender isso. A primeira coisa que eu preciso entender é que isso é um fato, isto é verdade, isto é real. Eu não posso brincar com isso, eu não posso duvidar disso. Eu não posso negociar com isso. É um fato real, declarado pelo próprio Deus. Então eu tenho que aceitar essa realidade. Então o primeiro Adão, o primeiro homem da terra, nos deu essa herança. Mas vamos ver o projeto de Deus em andamento. O que é que Deus está construindo? O que é que Ele está fazendo? Porque é isso que importa. Jesus Cristo é chamado não de o segundo Adão. Ele é chamado de o último Adão. Veja aqui, no versículo 45 de 1 Coríntios 15. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Então, Cristo é o modelo perfeito daquilo que Deus pensou para a humanidade. Amém? Não é Adão. Adão não é o modelo perfeito. Cristo é o modelo perfeito. Então ele é o último Adão. É aquele em quem nós temos que nos espelhar.
e buscar e desejar ser igual a Ele, perfeitamente igual a Ele. Mas a forma de Deus, a maneira de Deus, é que precisa ser observada. Então, assim como Adão gerou uma humanidade caída, o último Adão, Cristo, também vai gerar uma humanidade. Amém? Apenas para trazer assim um pouco mais de entendimento para o coração dos irmãos, quando Adão estava só, o Senhor Deus viu que ele estava só e disse: vou fazer uma companheira para ele. Adão adormeceu, Deus fez uma cirurgia na sua lateral, tirou uma costela e criou a mulher a partir do homem. Então veja uma coisa, a humanidade inteira estava dentro de Adão, inclusive a mulher estava dentro dele. Então tudo que fosse passar a existir já estava dentro de Adão. Então é aberto do seu lado e é tirada a mulher dali. Esse é o primeiro Adão. Vamos ao último Adão. E ele está ali na cruz. E de repente um soldado vem com uma lança e fura o seu lado, da onde sai sangue e água. Eu quero que os irmãos entendam a profundidade disso. Não é um ato isolado ou um ato sem importância. Na verdade, Deus estava tirando de dentro de Cristo uma mulher chamada igreja. Amém? Uma noiva. A igreja, presta atenção nisso, foi gerada dentro de Cristo, assim como a humanidade foi gerada dentro de Adão. Estava lá. Então, dentro de Cristo já estava o projeto de Deus, a igreja, os filhos, a família de Deus estava dentro de Cristo. Amém? Presta atenção na grandiosidade disso. Presta atenção. Sabe, a gente precisa sair dos rudimentos da palavra e entender profundidade. Não adianta eu chegar aqui, irmão, vamos lá ver a cura da filha de não sei o que lá. É bonito, é legal falar, irmão, mas são rudimentos, isso daí passou. Já ouvimos isso, está bom. Agora precisamos nos aprofundar. Porque saber que alguém foi curado é lindo. Mas não passa disso. Agora eu preciso saber como é que eu posso ser gerado dentro de Cristo. Esse é o mistério que eu preciso entender. Amém? Veja. Precisamos entender que a princípio nós éramos de Adão. Homens e mulheres naturais, e na nossa naturalidade nós pecávamos, porque era a única coisa que nós sabíamos fazer. Estava dentro de nós, só precisava aflorar, colocar para fora o que estava dentro de nós. Então nós somos filhos de Adão caído, pecaminosos, sujos. Sabe por que muitas pessoas nunca se convertem a Cristo?
porque elas nunca reconhecem o seu estado original. A pessoa é bonzinha lá no mundo, aí ela vem para a igreja, mas eu já sou uma pessoa ótima. Eu não sou pecador igual esses daí. Eu não faço tanta coisa errada assim. Irmão, nós não estamos falando do que as pessoas fazem, nós estamos falando da sua natureza, da sua procedência, de onde ele foi gerado. Se uma pessoa foi gerada em Adão, ela pode ser a melhor pessoa do mundo, ela é apenas uma pessoa natural, com a morte e o pecado dentro dela. Se ela não quer pecar, é problema dela, mas o pecado está ali, ela vai morrer e o destino eterno dela está traçado. Morte, segunda morte. É um problema a pessoa não reconhecer. O apóstolo Paulo, ele era um homem maravilhoso antes de conhecer Cristo. Educado, estudado, doutor em divindade, PhD em teologia. Pensa num homem sábio, bom, culto, hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, zeloso da lei de Deus, todas as qualificações de um homem bom, maravilhoso, até que ele conheceu Cristo. Quando ele conheceu Cristo, ele diz: miserável homem que eu sou, o mais miserável de todos os homens. Olha que caminho perfeito, mano. Enquanto um ser humano, vindo de Adão, não reconhecer a sua miserabilidade, não há como gerar uma nova vida. Primeiro, reconhecimento. Precisamos reconhecer isso. Aí, quando nós reconhecemos a nossa condição, nós vamos até Cristo. E qual é a função principal de Cristo? Se eu te desse duas opções, qual que você responderia? A ação principal de Cristo é me matar ou me salvar? Qual que você escolhe? Quem acha que é salvar, levanta a mão. Quem acha que é matar, levanta a mão. Irmão, olha o mistério aí, querido. Paulo disse aqui: semeia-se o corpo em corrupção, ele ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia o corpo natural, ressuscitará espiritual. Amém. Então, quando eu vou para Cristo, eu também estou entendendo uma coisa. Eu estou indo para a morte do meu eu, a morte do velho homem. Na verdade, Cristo vai cortar o cordão umbilical que eu tenho com Adão. Ele vai me desligar de uma natureza caída. Por isso que Paulo fala em Romanos 6:6. Sabendo isso, o meu velho homem foi crucificado com Cristo, foi morto, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de que eu não obedeça mais o pecado. Então eu vou para Cristo primeiro para morrer. O que Paulo está falando, semeia-se, enterra-se o corpo de corrupção para nascer um corpo incorrupto. Semeia-se o natural eu, enterra-se o natural para gerar-se o sobrenatural, o espiritual.
Então, em Cristo, eu encontro a morte do meu eu. Eu encontro a morte do homem natural. E quando o homem natural é sepultado, e ele precisa ser sepultado, então em Cristo vai ser gerado um novo homem, de uma nova descendência, de uma nova semente. Pedro diz assim: não foi com ouro nem prata que nós somos redimidos da nossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo. Nós tínhamos sido gerados de uma semente natural, caída, pecaminosa. Agora em Cristo nós somos gerados de uma nova semente, uma semente espiritual. Então o que está sendo gerado, nascido de novo, é um homem espiritual, uma mulher espiritual, querido, que não tem nada mais com o velho, que não tem vínculo com o velho. Assim que, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Veja, olha a glória de tudo isso, amor. Ir para Cristo com esse pensamento: eu estou indo para Cristo para morrer, para depois viver. Primeiro morrer, depois viver. Porque quando eu vou para Cristo e não quero morrer, o que é que vai acontecer, amado? Eu vou ser um homem dividido, querendo Deus, querendo a eternidade, querendo o céu, mas ainda no pecado, ainda compactuando com o pecado. E é o que a maioria faz, querido. Infelizmente, Paulo diz: se você morreu com Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre você. Então, quando o pecado está se manifestando, tem que me perguntar: será que eu morri direito? Foi só um desmaio? Precisa morrer direito, mano. Morrer é uma morte matada mesmo. Morrer de verdade, querido. Não resista ao que Deus está fazendo. Para que nós não vivamos num corpo que não é o nosso, numa natureza que não é a nossa. Sabe quando você está num corpo, numa natureza que ainda peca, e uma hora está bem, uma hora está feliz com Deus, outra hora está querendo chutar o balde, ir embora, largar tudo. Uma hora quer Deus, outra hora não quer Deus. Uma hora quer orar, outra hora não quer orar. Uma hora quer ler a Bíblia, outra hora não quer. Você acha que isso é normal, querido? Não, não é normal, não. De forma nenhuma. É porque existem resquícios do velho homem. É porque eu resisti, não permiti que a obra perfeita de Cristo se completasse em mim. Então, querido, nós precisamos pensar isso na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Deixa Deus operar em nós. Como está escrito em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, penetrante, ela separa alma e espírito. Ela separa tudo para que realmente nós possamos viver aquilo que é a vontade de Deus, o homem espiritual, a mulher espiritual. Aí a gente para de dar problema. Aí a gente se torna solução. Amém, querido? E é o que Deus quer para a nossa vida. Ele não quer que a gente seja o problema, quer que a gente seja a solução.
Ele não quer que você seja a fome, ele quer que você seja o pão que mata a fome. Você não é sede, você é água. É isso que Deus quer para nós. Então nós precisamos orar em cima disso. Não é clamar, Senhor, estou com uns pecadinhos aí, vai me tirando. Não, não, não. A questão é maior do que ter ou não ter pecado. A questão é natureza. É de quem eu sou filho. Aonde é que eu fui gerado? Essa é a questão. Se eu fui na cruz direitinho e permiti que fosse morto o meu velho homem ou não. Ficar lutando com o pecado aí, amado, a gente vai passar a vida inteira lutando e vai morrer no pecado. Não é essa a questão. A questão não é os frutos, é a raiz. Amém? É saber se realmente a obra foi completa em nós. Se você quiser pensar sobre isso, deixa o Espírito Santo gerar isso em você. Se você não quiser pensar sobre isso, possivelmente você já se entregou, já aceitou um destino de uma vida fraca e uma morte conduzindo à morte eterna. Que esta noite seja uma noite de profunda reflexão aos nossos corações. Depois Paulo vai terminar aqui dizendo o seguinte, versículo 50. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue, o que é a carne e o sangue? É aquilo que nós somos em Adão. Não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E aqui ele mostra o resultado daqueles que realmente se entregaram totalmente. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Aqui vamos entender, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Então veja, lembra que Paulo falou, semeia-se o natural para se colher o espiritual. Se você morrer antes do arrebatamento, você não pode morrer em pecado, mas você tem que morrer na plena certeza de que você está morrendo, mas quando você voltar, você vai voltar incorruptível. Esse é o caminho nosso. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que vitória que Ele está dando aqui, amado? A vitória sobre a morte. A vitória sobre a corrupção. A vitória sobre o natural. Para sermos espirituais. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que na tua oração você deseja de Deus essa glória, essa bênção infinita. Que na tua oração você diga, Senhor, eu quero ser uma pessoa espiritual. Morte para o velho homem, morte para a corrupção. Diga, Senhor, eu estou cansado de ser uma pessoa dividida. Irmãos, não tem tragédia maior na nossa divisão. Essa oscilação na nossa vida espiritual. Paulo diz, sejam firmes e constantes servindo ao Senhor.
Este é o caminho. Querido, o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós morremos para o pecado. O pecado só pode tocar em alguém que ainda está vivo para ele, que é natural, mas nós não somos mais. Você não é mais uma pessoa natural, querido. Não haja como uma pessoa natural. Acabou. Todas as minhas ações, palavras e pensamentos têm que vir do céu, tem que ser dirigido pelo Espírito Santo, amado. Tem que ser sobrenatural. Amém, querido? Deus abençoe o coração dos irmãos, guarde essa palavra dentro de você, que o Espírito Santo possa te dar esse discernimento. Em nome do Senhor Jesus, se coloque